Jesus é a solução. Romanos 3, versículo 23, é uma passagem muito conhecida, principalmente pelos cristãos. Diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu sou cristão de berço, eu vim de uma família de pessoas evangélicas, né? Creem em Jesus, confessam Jesus como Senhor e Salvador. Fui criado em igrejas mais tradicionais e eu ouvi isso aqui diversas vezes. O que é legal é que as pessoas citam esse versículo de uma maneira isolada e não leem o que está no contexto, né? A carta de Romanos é uma das cartas em que Paulo escreve para a igreja em Roma, que são os gentios, né? Ou seja, pessoas que não eram judeus, convertidos a Jesus, que foi o grande chamado, a grande missão de Paulo, né? Pregar Jesus para os gentios, para os não-judeus. E toda a carta, né, fala sobre a justificação pela fé. A justificação em Jesus Cristo. As pessoas gravam o versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, que é uma verdade, e não leem, por exemplo, o 24, que é o próximo, que diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se você ler o capítulo 3 de Romanos, você vai ver que ele todo fala sobre a justificação pela fé, sobre a graça de Jesus ter morrido por nós, pelos nossos pecados, para nos justificar, que era algo que nós não conseguiríamos fazer por conta própria. Todo o período da antiga aliança, todo o período em que desde que a lei foi dada até a vinda de Jesus, só serviu para uma coisa. Todos aqueles rituais, todos aqueles cerimoniais, todas aquelas exigências só serviram para uma coisa, para mostrar a incapacidade que o homem tem de se justificar, para mostrar a incapacidade que o homem tem de se salvar, de conseguir salvar o seu espírito da morte e do pecado, da morte que é a consequência do pecado, né? Mostrando, evidenciando essa insuficiência, essa incapacidade do homem se auto-justificar, Deus manda Jesus, o Verbo encarnado, o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que morresse por todos os futuros filhos, né? Que somos nós, filhos por adoção. Isso seria primeiramente para os judeus, que é o povo de Deus, mas também para nós, que cremos em Jesus. A gente nunca conseguiria se justificar por conta própria. A lei, né, os 10 mandamentos, é só a espinha dorsal. Na verdade, o judeu ele tem 613 mandamentos que ele deve seguir todo santo dia. E Jesus eleva o padrão de exigência, né, o padrão de cumprimento da lei, quando ele vem e ele fala que se você somente pensar, você já estaria pecando. Então é algo impossível da gente fazer. Por isso que vem o nosso Redentor, toma o nosso lugar e nos justifica, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, o seu favor imerecido. Até que a referência que está aqui, está referenciando Efésios 2, versículo 8, que diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Também é Paulo falando, né, a outra igreja de gentios, explicando sobre a salvação pela fé em Cristo Jesus, crendo que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. E isso é tudo que você precisa, cara. Essa minha infância e adolescência, esse período em que eu fui criado em igrejas, né, que evidenciavam mais o versículo 23 do que o versículo 24, essa mentalidade religiosa, essa mentalidade de velha aliança, isso acaba afastando, isso é uma estratégia demoníaca, infelizmente. A religião é algo que vem do diabo para poder, de fato, tirar o foco de Jesus e botar o foco na gente. Nós que somos incapazes de nos justificarmos sozinhos, né? A religião ela faz isso. Ela tira o foco de Jesus e ela bota o foco na gente mesmo, para que a gente cumpra, para que a gente siga, para que a gente faça de tudo para poder merecer aquilo ali. E a gente nunca vai conseguir isso. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando exatamente isso. O Velho Testamento serve para apontar para Jesus, e Jesus vem mostrando que ele vem e toma o nosso lugar. Ele toma o nosso castigo, ele toma a nossa condenação. E em Cristo já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque ele levou isso sobre ele e nos deu a vida dele no lugar. O que você precisa entender, cara, crer, aceitar de uma vez por todas, é que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós. É dom de Deus, é um favor imerecido. Por quê? Porque ele te ama demais, irmão.
Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama da forma que você está, porque Ele sabe quem você é de verdade e quem você pode se tornar. Ele te ama e por isso Ele deu o seu Filho para morrer por você. Ele aceitou, mesmo quando nós ainda éramos inimigos dele, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa conduta, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós éramos inimigos de Deus. E o que nós merecíamos era a ira dele, mas a sua misericórdia tão grande é a causa de não sermos consumidos, né? A sua graça fez com que ele desse o seu filho e aceitasse perder o seu filho por alguns dias, mas não perdesse nós que éramos inimigos dele pela vida inteira. E nos desse a possibilidade de se tornar filhos dele e ter acesso à herança. Hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, como diz aqui também na palavra de Deus, porque Jesus fez isso. Quando Jesus foi crucificado, você deve lembrar da história de Barrabás, né? Em que toda a Páscoa, toda a Páscoa judaica, eles libertavam o prisioneiro. E eu não lembro se foi Herodes ou algum dos caras lá de Roma, né? Colocou Jesus e Barrabás e perguntou ao povo judeu quem eles gostariam que libertasse. Os líderes religiosos começaram a gritar Barrabás, né? Todo o povo começou a gritar Barrabás, influenciados pelos líderes religiosos, porque eles queriam que Jesus morresse, que Jesus era uma ameaça para todo o sistema religioso judaico, né, daquela época, no caso. Mas o que eu quero que você entenda é que Barrabás é um nome que vem do hebraico, né, que é, se você separar, é Bar e Aba. Né? Aba, você já deve ter ouvido falar, que é uma palavra hebraica que significa pai. E Bar é alguém, é como se remete a algo desconhecido, é como se fosse alguém que não fosse identificado. Então, Barrabás é alguém que era órfão. Barrabás era um órfão. Por isso o nome Barrabás. Ele não tinha um pai identificado, né, que o registrou. Aí, olha isso. Olha a representatividade disso para a nossa vida. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que estava no princípio, aquele com o qual o Verbo, a palavra que Deus utilizou para criar tudo que existe, a luz do mundo, ele foi posto do lado de um criminoso, de um bandido, de um órfão, e o povo escolheu, em vez de soltar Jesus, que não tinha nenhum pecado, que não havia cometido nada de errado, libertar um criminoso. Mas isso é totalmente representativo do que Jesus fez, não só por Barrabás, mas por todos nós. Alguém que não tinha pai, que não tinha filiação, que não tinha uma família, não tinha uma herança e merecia pelos seus atos, pelas suas condutas, a morte, porque era um criminoso. Foi libertado e no lugar dele foi morto o Filho de Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Nós que éramos órfãos de Deus, estávamos afastados de Deus por causa da nossa conduta pecaminosa, por causa da nossa natureza pecaminosa e também os nossos pecados. Jesus veio, tomou o nosso lugar, tomou o nosso castigo, as nossas doenças, os nossos problemas familiares, a nossa ansiedade, todo o mal que viria sobre nós, as consequências da nossa natureza pecaminosa, as consequências dos nossos atos, ele levou sobre si, morreu no nosso lugar e nos deu a filiação. Hoje, nós somos filhos de Deus, pelo que Jesus fez por nós. E é isso que você precisa entender. Todos nós pecamos, mas fomos justificados gratuitamente pela graça, que é Jesus Cristo. A graça não é uma doutrina, a graça não é uma linha teológica, a graça não é um tipo de interpretação da Bíblia, a graça é uma pessoa e a graça é Jesus. A graça é Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne e morreu por todos os órfãos que hoje podem ser filhos de Deus. Podem ser chamados filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E, cara, tudo que você precisa para poder acessar isso é crer e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso, você pode fazer isso agora, nesse momento. O Espírito Santo de Deus, Jesus, o Pai, eles são oniscientes, onipresentes. Eles vão ouvir a sua oração, você só precisa falar: eu creio e reconheço e confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, da minha história. E você vai ter um novo nascimento e você vai se tornar filho de Deus. É pela fé, irmão, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com a sua conduta, você não precisa estar perfeito. Na verdade, Deus quer que você venha como está. E Ele vai fazer a transformação em você, o Espírito Santo de Deus habitando em você. E à medida que você renova a sua mente na palavra, você vai sendo transformado de dentro para fora. O seu espírito influenciando a sua mente e o seu corpo. É algo que vem de dentro para fora, não adianta ser o contrário, você não vai conseguir. É impossível. Todos os anos, quase 2000 anos em que a lei esteve sobre o povo judeu,
Foi para comprovar de que o homem ele não consegue se justificar. Então Deus mandou o seu Filho para que fizesse isso por nós e que nós, por um favor imerecido pela graça, fôssemos salvos, a redenção de Jesus, beleza? Como diz aqui a passagem. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado a sua fé. E semeia, cara, compartilha esse vídeo no seu grupo da família, para aquela pessoa que você pensou, para aquela pessoa que você quer que entenda sobre Jesus, conheça Jesus, deixa sua curtida, o seu comentário. Não deixe de semear, deixa o Espírito Santo te usar. Fica com Deus, um bom dia para você.